Olá, alunos! Iniciaremos nosso livro 2, capítulo 5. A estrutura das palavras. Uma palavra tem sempre um radical, ou seja, uma raiz, porque dela surgem outras palavras. Por exemplo, a palavra feliz é a raiz da palavra, porque dela surgem a palavra infeliz, a palavra felizmente ou a palavra infelizmente. Então, em português, feliz significa que é o radical da palavra, a raiz. O que você acrescenta antes do radical é chamado de prefixo, no caso aqui, in. O que você acrescenta depois do radical, em português, é chamado de sufixo, no caso, mente. Elementos mórficos dos nomes. Temos os prefixos e os sufixos. O radical é a forma mínima que indica o sentido básico da palavra. É onde a palavra nasce. Por exemplo, a palavra flor. Daí nasce floricultura, florista, floreira, floresta. Então, a palavra onde nasce, ela é chamada de radical. Vogal temática é a vogal que vem logo após o radical. Por exemplo, a palavra tribo. Tribo, que termina apenas na letra B, é o radical da palavra. A primeira vogal que vem logo em seguida é chamada de vogal temática. O tema é o radical acrescido da vogal temática. Então, eu tenho aqui o radical artiste mais a vogal temática A. Juntando os dois, vira a palavra artista. Aí eu tenho o tema da palavra. Então, o tema sempre será o radical mais a vogal temática. O que é mesmo vogal temática? É a vogal que vem logo após o radical. As desinências são os morfemas colocados após o tema, ou seja, tudo que vem depois do tema. O que seria o tema mesmo? O radical mais a primeira vogal que vem depois do radical. Vogal e consoantes de ligação. São as vogais ou as consoantes que ligam as palavras, por isso elas são chamadas de ligação. Eu liguei o radical a uma outra palavra que vai formar uma terceira palavra. Isso é chamado de vogal de ligação. Ou, quando for consoante, é chamada de consoante de ligação. Afixos. Afixos são os nomes que nós damos para os prefixos, o que vem antes do radical, e os sufixos, o que vem depois do radical. Certo? Prefixo vem antes do radical. Sufixo vem depois do radical. Então, aqui nós temos um resumo de tudo que foi explicado. São os elementos mórficos. O radical é a parte básica da palavra. A vogal temática é a vogal que vem logo após o radical. O tema, que é a junção dos dois. O radical com a sua vogal forma-se o tema. E as desinências. No caso dos verbos, nós temos as desinências temporais, que mostram os tempos do verbo, como, por exemplo, o presente, o pretérito e o futuro, e os modos verbais, como o indicativo, subjuntivo e imperativo. Temos também as desinências de número pessoal, que é quando nós vemos se a palavra está no singular ou se a palavra está no plural. E a pessoa do verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Vamos fazer agora os exercícios da página 8 até a página 11.